Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é dia 3 de maio de 2021 e vamos que vamos, gente boa! Vamos lá, ó. Dólar fechou na sexta-feira com uma alta boa. O dólar subiu forte na sexta-feira, hein, meus filhos? Vamos rezar para essa semana continuar baixando igual foi da semana passada, hein? Ele subiu 1,79%. Minha Nossa Senhora, rezemos pela misericórdia. Fechou em R$ 5,43. Gente, mas subiu assim, mas olha, quer ver? Começou que hora subindo? Começou 10 horas e foi até meio-dia subindo tudo isso daí. Tipo, ele manteve e ficou ali paradinho ali. Meu Deus do céu. Vamos rezando, vamos rezando. Vamos ver a Bolsa de Valor. O que deu na Bolsa de Valor, professor? Sexta-feira. Bovespa também caiu forte, 1%. Ela fechou abaixo de 119 mil pontos. Fechou em 118.893 mil pontos. Um pouco preocupante, mas eu acredito que volte a subir agora. Por quê, gente? Porque está saindo os resultados das indústrias. E as indústrias e as empresas que estão no índice Bovespa, normalmente, pela classificação delas, pelo que eu percebo, são empresas que vão ter bons lucros. Então, eu acredito do fundo do coração que vai começar a subir. É começar a sair os resultados do trimestrais e vai que vai. E o DAX na Alemanha, na sexta-feira, também fechou no 0 a 0. Então, a semana inteira ficou no 0 a 0. A Europa, a gente fechou em 15.135 mil pontos, então fechou sempre dando uma estabilidade e o índice Bovespa caiu bem. Eu acredito, vou colocar um pouco de fé que essa semana vai subir bem forte, mesmo porque nós tivemos algumas manifestações do Dia do Trabalhador e nós vamos conversar isso aqui no final da gravação. Vamos lá. Vamos ver as notícias aqui. Armínio Fraga, jornal Infomoney, tá? Armínio Fraga e Gabriel Schroer da Gávea explicam por que trocaram China por Estados Unidos e a visão para mercados emergentes agora. Olha só que interessante. Os gestores são entrevistados no episódio do podcast que tem no canal ali, né? Deles ali. E vamos lá. E ao longo de um pouco mais de uma hora de conversa, Fraga e Gabriel, head de fundos da Gávea, que também participou do episódio, falaram sobre o processo de investimento, cenário atual e onde os fundos estão aplicando agora. Abre aspas, o momento certo de parar ou investir mais é o núcleo de tudo. Como no porquê, analisamos as probabilidades de continuar ou não. Algumas vezes temos convicção, mas sempre dentro de uma disciplina de risco, diz Fraga. Antes de presidir o Banco Central Brasileiro, em 1999 a 2002, Fraga teve outras passagens pela instituição, entre 1991 e 92, quando foi diretor de assuntos internacionais. Então ele tem uma certa experiência, já foi nosso ministro aí, certo? Do ministro do Banco Central, né? Chefe lá do Banco Central, presidente do Banco Central, e teve mais umas falas que ele falou aqui que a gente vai comentar. Procuramos olhar as negociações analisando o lado macro e micro, de forma global. Enquanto muitos fundos de bolsas analisam ações, somos especializados em escolher países para depois, se for o caso, dar o passo de investir na região, diz Fraga. Quando analisamos um país, precisamos ver os dados básicos da economia e do sistema financeiro, os riscos e a variável humana, explicou. Presta atenção numa coisa. Os caras são brasileiros e ele está falando que analisa países para investir e ele está falando que está trocando China por Estados Unidos e não China-Brasil. O Brasil não está no radar. Isso é preocupante. É isso que eu quero que vocês comecem a pegar os detalhes quando vocês leem notícias do jornal. Não lê só por ler, mas tenta raciocinar. Mas por que ele não quis vir para o Brasil? O que está acontecendo? Por que está saindo da China, por exemplo? Ué, não precisa sair da China, é só mesclar, vai um pouco para a China, um pouco para lá. Mas por quê? O que está acontecendo? Tá entendendo? Então, essas coisas que são interessantes. Vamos lá, tem mais falas aqui deles. Abre aspas. Percebemos que deve ocorrer um aperto na China em relação à política fiscal de crédito.
Com isso, foi tomada a decisão de direcionar os investimentos ao excepcionalismo americano, focado no dólar, nos juros e procurando proteção. Então, a China está com algum problema de risco fiscal. Opa, interessante. E o PIB dela crescendo um monte, mas como assim risco fiscal se o PIB está crescendo? Não estou entendendo. Como que pode não ser bom um país que cresce um monte o PIB todo ano? Não estou entendendo. Mas eles estão enxergando coisas que nós não estamos enxergando. Será que aquelas muvucas que estão acontecendo de navios bélicos indo para lá e outras coisas, pode realmente acontecer alguma coisa? Filho, são essas pecinhas que eu vou juntando do quebra-cabeça, tá ok? Vamos lá, tem mais fala deles aqui. Estamos apostando na abertura dos juros em posição de depreciação de moeda. Essas posições têm tamanhos um pouco diferentes na parte de inflação e renda fixa. Temos um viés negativo na parte de bolsa. Estamos com uma posição mais cautelosa, com quase nenhuma grande exposição. Então ele está falando que a moeda chinesa pode ter uma depreciação. Pois é. Os maiores problemas do Brasil são locais, diz Fraga. Abre aspas. Existe uma incerteza muito grande em tudo, no Brasil isso, hein? O governo está muito endividado e a dívida está com um prazo mais curto. Há uma vulnerabilidade relevante e não há nenhum sinal de que essas grandes questões vão ser abordadas. Esse tipo de incerteza afasta investidores. E o cara é do Brasil. Então não adianta achar que o cara tem que ser patriota, porque o cara tem que investir no Brasil, o dinheiro do Brasil tem que ficar no Brasil. Esquece isso. É o que eu falo para todo mundo. Investidor, ele não tem casa. Ele é cidadão do planeta. Ele é do planeta. Certo? Vamos dando sequência aqui nas falas, já que nós estamos falando de coisas China e Estados Unidos. Vamos ver uma fala aqui do Buffett. É um dos homens mais ricos investidores do planeta em bolsas de valores e as falas dele, pela sabedoria dele, é muito interessante sempre acompanhar. Vamos lá, ainda na Infomoney, tá? Buffett defende petroleiras, se arrepende de vender a Apple e enaltece economia americana. Conglomerado teve lucro de 11,7 bilhões de dólares no primeiro trimestre, o conglomerado dele. Olha o lucro que o homem teve. Revertendo o prejuízo de 50 bilhões no mesmo período do ano passado. E o ano passado ele teve prejuízo, quando teve aquela queda violenta. Ou seja, ele ainda não recuperou tudo, mas está recuperando. O homem não dá ponto sem nó. Certo? A força da economia americana, o erro ao reduzir a participação da Apple e a defesa do investimento recente na petroleira Chevron estiveram entre os temas abordados pelo Warren Buffett no aguardado encontro anual da Berkshire Hathaway. Oh, meu Deus do céu, tem que portuguesar o trem aqui. Realizado virtualmente. Vamos ver aqui que ele falou. Abre aspas. Provavelmente foi um erro ter reduzido a participação na Apple durante o ano passado, diante das perspectivas para o negócio frente ao aumento da digitalização da sociedade. Mas é uma decisão que toma, certo? É uma decisão que toma. E ele pega e fala que os bancos americanos estão em forma bem melhor do que há 10 a 15 anos atrás. Ele está falando que os bancos americanos está muito melhor as performances deles. Por que será? O que acontece? Será que alguém mais recorreu aos bancos? O banco está tendo garantias? Estão deixando mais dinheiro no banco? Pois é. Nosso negócio se saíram muito bem, mas ainda há problemas em alguns setores que foram dizimados, como viagens aéreas, disse Buffett, lembrando que tem uma posição relevante em American Express, que depende de uma retomada do turismo internacional.
E ele abre uma aspas e deixa um negócio muito interessante aqui. Presta atenção, para a gente encerrar. Odeio-se sucesso do Bitcoin, fecha aspas, afirmou Munger, que disse também que o desenvolvimento dos ativos digitais, abre aspas, é um contrário aos interesses da civilização, fecha aspas. Ô, rapaz, o negócio aqui não é brincadeira não, hein? Então nós temos aqui o Buffett falando que ele está fazendo alguns movimentos, reconheceu alguns erros, ele achava que aconteceu um movimento, aconteceu outro. Foi com a Apple e com a petroleira, tá? Então tem algumas questões aí que ele está vendo aí, fazendo algumas mudanças, mas ele não falou que vai parar de investir, muito pelo contrário. Ele está investindo e continua investindo, certo? Vamos lá, dando sequência aqui nos assuntos aqui. Estadão. O retorno dos investimentos externos. Com os resultados contabilizados até a quarta semana de abril, os técnicos do Banco Central avaliam que o fluxo de investimentos direto no país, considerados a fonte mais estável para o financiamento de contas externas, está se normalizando. O ingresso desse dinheiro do Banco Central, esse dinheiro, esse investimento direto no país, que eles têm uma sigla que chama IDP, em março somou 6,9 bilhões de dólares, elevando para 39 bilhões de dólares o acumulado nos últimos 12 meses, maior do que o valor que ingressou no país em 2020. Interessante. Mesmo na pandemia, teve um investimento direto no país. Só que nós não podemos negar e esconder que nós estamos fazendo um monte de privatizações, um monte de leilões, um monte de vendas de patrimônios. Esse dinheiro ele vem de fora, são investidores externos que vêm para o país. E esses investidores externos eles vão exigir algumas coisas. Uma delas é estabilidade política. A outra é estabilidade econômica e financeira. Então a pressão no governo vai ser nesses dois pontos, certo? Nesses dois pontos. Que vai ser estabilidade política e estabilidade econômica, certo? Então, quanto mais investidor vier para o Brasil, mais essas duas colunas vêm com pressão para o governo. Vocês vão entender lá, por causa que teve dia 1º, teve uma manifestação e tudo mais, e a gente vai ver o que está acontecendo aí, tá ok? Mas os números são bons, graças a Deus, e está surtindo pelo menos agora no dólar, mesmo que ele subiu bastante na sexta-feira. Mas vamos lá. Infomoney. Bandeira vermelha número 1 é acionada em maio e conta de luz fica mais cara. Eu não sei se vocês sabem, mas vai ser cobrado R$ 4,17 a cada 100 kWh. E isso ajuda na inflação, por exemplo. Ajuda no aperto das contas das famílias, por exemplo. E mais, etc, etc, etc. Aí, vocês vão ver por que eu estou falando isso daqui. Eu vou falar de mais uma coisa e depois eu vou entrar no negócio do nosso ministro da Economia. Tá? Gravem isso daqui. Nós estamos entrando na bandeira vermelha. E outra coisa, hein? Nós precisamos de investimento urgente na geração de energia. O Brasil precisa estimular a geração de energia. Geração de energia. E isso aí tem que ser o chavão. Isso aí tem que vir indústrias gigantescas querendo produzir. Eu vou comprar fazendas e vou colocar energia eólica. Tem que começar a fomentar essas coisas. Tem que estimular isso daí. O governo precisa estimular isso urgentemente. Nós precisamos ter gerações de energia aqui, porque senão nós vamos ter um belo de um apagão de energia aqui no país, hein? Vamos lá. Junta isso daí, da falta de energia, com mais outra coisa aqui. Infomoney. Juros para famílias crescem 41% ao ano em março, diz Banco Central. Os juros do rotativo do cartão de crédito influenciaram o resultado. O juro subiu 41% ao ano. Subiu, não é que ficou em 41%. Dos 300% subiu mais 41%. Sinal de que menos pessoas estão conseguindo pagar e honrar os pagamentos dos cartões de crédito. Pois é. Banco, empresa tem que ficar de olho nisso daí. Aí saiu uma nota no Poder 360 falando o seguinte:
Paulo Guedes diz que o apoio ao trabalho dele é menor do que ele imaginava. Ele fez uma entrevista com o jornal O Globo, e que saiu ontem, no domingo, de que o apoio ao seu plano de trabalho em Brasília é menor do que imaginou quando foi convidado para o cargo e recebeu do então candidato Jair Bolsonaro o apelido de Posto Ipiranga. Apesar da frustração, ele disse que não pensa em desistir. Então o que acontece? Ele pega e fala, o meu apoio não está bom, mas vejam bem, ele tem que entender que é o seguinte: quando ele afeta a sociedade, no caso da energia elétrica, ou no caso quando os juros aumentam, ou outras coisas como desemprego, etc, etc, ou mesmo auxílio que vai baixo, ou as falas dele falando mal da empregada doméstica que vai para Disney, ou do porteiro que faz não sei o que, quando ele faz aquelas falas bem horrorosas que pega e mancha a imagem, ele quer o quê? Ele quer que as pessoas fiquem felizes. E quando a pessoa fica infeliz, ela começa a reclamar com quem? Ela não reclama com ele. Ela reclama com os representantes dela. E cada um tem o seu representante. Cada estado tem o seu deputado federal, cada estado tem o seu senador. E você tem o prefeito que tem ligação com esses deputados, e você tem os vereadores que estão ligados com o prefeito, e assim por diante, é uma cascatinha. Então, quando a insatisfação das pessoas chega no vereador, o vereador fala para o prefeito. O prefeito pega e começa a aumentar aquela coisa, ele pega e fala para o deputado, fala, deputado, não dá para te levar lá naquele negócio não. Vai ter uma inauguração, mas o melhor senhor nem ir. Por quê? Porque o povo tá bravo lá, o povo tá sem emprego, o povo tá sem comida, o povo tá reclamando do auxílio, o povo tá reclamando que subiu a conta de luz, o povo tá reclamando que subiu o gás, o povo tá porque ele falou que o gás ia baixar e tá subindo, eles estão falando que ele é mentiroso. Aí a sociedade aperta a parte política começa a cortar as asinhas. Fala, você me desculpa, ô ministro, mas você falou uma coisa, aconteceu outra, você falou uma coisa, aconteceu outra, você falou uma coisa, aconteceu outra. É isso que acontece, é isso que está acontecendo. Entenderam? Então, desculpa, mas é a realidade. Fazer o quê? São métricas, são números. Se o povo estivesse feliz, ele estaria bem. Se o povo está triste, fazer o quê? Cai em cima mesmo nas costas. Vamos lá. Poder 360. Embaixador argentino discute novo gasoduto com chanceler e almirante Rocha. Em compromisso fora da agenda oficial, o ministro das Relações Exteriores, o Carlos França, e o secretário de Assuntos Estratégicos, o almirante Flávio Rocha, encontraram o embaixador argentino Daniel Scioli no sábado, dia 1º de maio, à noite, e eles vieram falando o seguinte: para fazer um gasoduto, para ligar o gás, o excedente de gás, o gás da Argentina para o Brasil, para o Brasil poder comprar gás da Argentina e poder suprir a região sul do Brasil. Porque se compra um tanto lá de cima, da região norte, né, da centro-oeste, norte, que vem da Bolívia, e você tem uma parte que vem agora que pode vir daqui de baixo, da Argentina, por exemplo. Certo? Então, aquela liberação do setor de gás parece que já pode surtir efeito. Graças a Deus. Assim rezamos, assim esperamos e assim entendemos. Então, tem contrapostos. Então, nós temos coisas boas que estão acontecendo no país economicamente, e do outro lado nós estamos vendo o que está acontecendo, pelo menos é o que eu falei. Inflação é complicado, porque a inflação tira do mais pobre. Isso é um fato. Fato. Vamos lá. Poder 360. Vamos voltar para a saúde e depois nós entramos para a passeata do dia 1º. Índia bate recorde nacional de mortes diárias por Corona-19. A Índia registrou nesse domingo 3.689 mortes pela coronga em 24 horas, recorde nacional deles de mortes diárias pela doença. Ou seja, estão ficando igualzinho o Brasil. Mas, pela quantidade da população que eles têm, vocês podem ter certeza que vai pelo menos dobrar isso daí. Credo, professor, que horror, você está falando isso, que coisa feia, mas, meu filho, é verdade. Se eles computarem tudo o que tiver, vai passar com certeza, porque a população deles é muito maior do que a do Brasil. É muito maior do que a do Brasil. Então, infelizmente, está chegando lá. Só que tem um detalhe, hein? Está chegando lá e está tendo mutação lá. E a mutação que está sendo criada lá, ela não é fraquinha, não. Ela vem com um furdunço danado.
Pois é. Então vamos lá que o negócio não é brinquedo não. Não é brinquedo não. Vamos dando sequência aqui pra gente encerrar o trem. Vamos lá. Esse daqui saiu no Estado de Minas, jornal Estado de Minas, preso durante ato bolsonarista em BH desabafa. Abre aspas, ditadura bateu na porta, fecha aspas. Mas meu filho é um cara, eu temo pela minha vida, vírgula, a ditadura bateu na minha porta. Foi uma ação política, fecha aspas. Foi o que disse o analista de segurança de informação Felipe Cesário, de 32 anos. Detido pela polícia militar após ser acusado de jogar ovo contra os bolsonaristas lá em Belo Horizonte. Mas meu filho, no dia 1º. Meu filho, como que você pega e me joga ovo em cima do coisa? Cadê a democracia e o respeito para as pessoas defenderem quem eles querem? Se for uma passeata defendendo o Lula, problema é deles. Se for uma passeata defendendo o Bolsonaro, problema é deles. Você tem que respeitar. Que é isso? Jogar ovo nas pessoas só porque ela pensa diferente, só porque ela gosta de uma pessoa que você não gosta? Que é isso, gente? Tem que pegar mesmo isso daí. Você já pensou se começar a acontecer essas coisas já com religião? Aí eu não gosto do universalismo do professor, não. Vamos tacar ovo nele, fazer bombardear o coitadinho. Gente, não pode isso, aí. Que é isso? Isso é gravíssimo. Mas foi o ovo, professor, não interessa. Que é isso? Pode ser tomate, pode ser ovo. Não pode, gente. Que é isso? Isso é uma afronta contra a democracia. Não pode, não pode, não pode. Se fosse o inverso, eu também não ia poder. Vamos lá. Tem cada coisa aqui, ó, eu vou falar pra mim mesmo. Só... Mas dói a arma. Oh, meu Deus do céu. Eu tava vendo um negócio aqui, abriu outra coisa. Aí apareceu no jornal também, falando, eu nem sei que jornal que é, porque agora sumiu daqui da tela. Ele abriu outra coisa, era vídeo e foi andando. Pegou e mostrou que estava tendo atos prós e contra o Bolsonaro. Mas na verdade não é prós e contra, né? Então você tem que ter um ato. Como é que você vai fazer um dia de trabalho um ato totalmente contra? Mas o ato pró estava muito maior do que o contra. Isso é fato, é visível que está ali. Então o apoio muito grande em cima do presidente da República, um apoio bem xoxinho, bem fraquinho da esquerda. E olha que é um dia de fenômeno da esquerda, é onde tudo quanto que era centro sindical saía para as ruas para pedir melhores condições e tudo mais, e não está acontecendo. Eles perderam literalmente todas as forças que ele tem, todas, no sentido de quase toda, tá? Claro que não é toda. Os sindicatos, sem a parte financeira, realmente murchou. Isso é bom? Isso é bom. Por quê? Porque a outra parte, mesmo sem dinheiro, está saindo para a rua. Então, a militância, ela não pode ser alimentada por dinheiro. Nós temos que ter o dinheiro para fazer o povo sair para a rua. Gente, não, isso aí está errado. O certo é o que está acontecendo. As pessoas saírem por amor, porque querem alguma coisa. E eu tava vendo uma live, saiu uma live nesse final de semana, acho que foi, se eu não me engano, foi na sexta-feira. Eu tava vendo a live, eu só não lembro qual que é o nome do site do rapaz lá, do cara lá, no vídeo, o canal dele. É BC não sei o que. Eu não sei qual que é o nome lá, Antônio, não sei, Neto, acho que é um negócio assim. Mas vamos lá. Tava o Ciro, tava o Calil, que é do BH, prefeito do BH. Tava o Ciro Gomes, o Calil, tava esse Antônio, que é o que estava organizando, tava o Mandetta e tava o que foi governador no estado de São Paulo por um período, o França, Márcio França. Tava esses 5 conversando. E eles estavam falando o seguinte, que precisa criar uma terceira força de centro, para que tire essas extremas, essas coisas extremas. Para que o povo não pegue e fale assim, só tem essas duas opções. Então, tipo assim, o povo só quer enxergar 2 opções. E, na verdade, eles estão tentando falar para eles que não tem só 2 opções, tem mais 2 opções, tem 3, tem 4 opções, tem 5 opções. Que é o que eles gostariam que fizesse. Mas só que quem está fazendo frentes e fazendo movimento de militância, de pessoas que gostam mesmo, é só o do Bolsonaro. A da esquerda, ele tá, mas tá muito minguado. Ele tá, mas são gente que são mesmo do partido e não da população. Eles não estão conseguindo movimentar de fato a população em si. E o centro tá
É o tal do natimorto. Eles não estão morto, mas tá, sabe, muito parado, você não vê, tá, tem o nome lá, mas e aí? Aí o cara pega e fala, mas poxa, não sei. Aí o cara fala, pô, mas o Ciro tá no centro, mas ele não é bem centro. Aí o Calil já é mais, não é. Aí você vê, você fala, cara, os caras estão querendo montar uma coisa de centro, mas não é bem centro. É mais ou menos isso. Então o que está acontecendo? A direita, ela tá aquela página que assim, é Bolsonaro. E a esquerda, ela tá se dividindo, ela tá saindo um pedaço que vai pro Lula, um pedaço vai pro Ciro, outro pedaço que vai para outros partidos que gosta da esquerda. PSDB, não sei do que, tal. Então vai para outra ponta. E aí o que acontece? Fortalece muito mais o presidente da República. Porque não tá tendo a união daqui e não vai ter união daqui. E aconteceu um fato interessante que eu li na reportagem, não tá aqui, porque agora que me lembrei. O Roberto Jefferson teve que sair com um colete à prova de bala no dia da manifestação, porque ele estava correndo risco de vida, porque ele sofreu, diz a inteligência da polícia, que ele estava correndo risco de vida do PCC que estava querendo pegar ele. Porque ele estava cedendo o PTB para o presidente Bolsonaro. Tanto é por isso que ele estava nas passeatas desse agora do dia 1º, porque ele ia abrir o PTB para o presidente da República, Bolsonaro, usar a plataforma e fazer. Ou seja, estão querendo já cortar ele ali. Mas olha quem que foi atrás dele, o PCC. Então vocês estão percebendo, né? Bandido do extremo correndo atrás do Bolsonaro, dos gajos. E aí que você começa a perceber, fala, mas por que está correndo atrás dele e não está correndo atrás de outro? Então você começa a criar pulga atrás da orelha, né? Então a gente vai vendo essas situações, vamos vendo essas nuances, vai entendendo como é que funciona a coisa. Bom, vamos lá, outra situação. Como ele está vindo aqui para a direita e aqui a esquerda está ficando dividida, cara, vai entrar aqui de novo, porque dividiu. Aí você fala assim, não, mas agora eles têm que entrar aqui, eles vão fazer, não vão se juntar. Você sabe por que não vai se juntar? Porque se eles se juntarem, se cada partido não lançar o seu candidato a presidente, sabe o que vai acontecer? Não vão ter senadores suficientes, não vão ter deputados federais e estaduais suficientes e governadores suficientes, e eles vão precisar de quantidade de deputados federais, porque é isso que vai fazer o partido receber verba de manutenção ou não. Se tiver muito pouquinho deputado, partido encerra, fecha as portas, porque vai ficar sem receber um tostão. E é pela quantidade de deputados, representação dos deputados, que vai ditar a força dele. E o PTB, sabendo disso, ele fala, meu partido pelo menos vai continuar vivo. Pode mandar à vontade, presidente, eu só quero continuar comandando o trem aqui e fazer a coisa andar. É mais ou menos isso. Tá entendendo ou não? Bom, esse é o cenário do jogo. E a política está se formando através disso daí. Apesar que uma fala do Calil, que ele falou assim, o povo não quer saber de política, cara, o povo quer saber de resolver o problema dele, o povo está querendo resolver como que ele volta a ter comida na casa, o povo está querendo saber como que faz para resolver todos os problemas e ele voltar a ter o que ele precisa ter, dinheiro no bolso, comida em casa, etc, etc, etc. É exatamente isso. Então a gente fala, eles estão ali, mas não estão conseguindo surgir. E quando surge, já vem o abafamento, já vem a coisa ali, lá. Então, esse é o cenário do jogo. Não adianta chorar, não adianta correr atrás, essa é a realidade. Mas o presidente Bolsonaro é ruim? Não é ruim. Ele tem as falhas dele, como os outros presidentes também tiveram. Ele só precisa corrigir algumas coisinhas. No meu ver, um dos principais problemas de calcanhar de Aquiles dele se chama ministro da Economia. O segundo é da natureza. E aí o resto tá resolvido. Porque o da saúde parou de aparecer muito, tá quietinho, fica ali quietinho, ele aprendeu como é que tem que fazer, sem virar pavão. O Tarcísio trabalhando, abafou o caso do negócio de candidatura dele, não quer virar pavão, perfeito. E aí agora só tem que resolver esse problema de questão que o Paulinho deixou de gringolar a questão do câmbio. Que o liberalismo é lindo, maravilhoso, mas no câmbio tem que tomar um cuidado danado com isso daí. Gente, é isso daí. Jamais é verdade absoluta. Que essa semana seja abençoadíssima, que esse mês de abril, janeiro, fevereiro, maio, nós estamos em maio. Em maio seja abençoadíssimo e que nós tenhamos muita alegria para chegar no Dia das Mães com muita felicidade e amor no coração. Jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.